Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode acompanhar, dar o like, compartilhar os shorts e aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos aqui no YouTube Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Além disso, nós temos aqui o Instagram, clima.terra, onde tem aqui, a pessoa vem aqui no grupo VIP, clica, aqui vai ter todas as informações, cadastro, forma de pagamento, região sul, Brasil, como é que faz, como é que não faz, todas as informações de como participar do grupo VIP, um grupo pago, onde o pessoal pode ver todas as informações aqui. É só vir aqui no Instagram clima.terra, clicar no grupo VIP. Esse aqui é o mapa da semana passada, o acumulado de chuva do Brasil, 30 dias, e esse aqui é o de hoje. Aqui eu também até o dia 25 de maio, aqui até o dia 1º de junho. Então só o pessoal ter uma comparação, vai o quê? Está começando, à medida que a gente avança em direção a maio, junho, naturalmente vai diminuir a chuva aqui no Brasil, que é o normal. Desse ponto aqui do norte, a gente percebe uma pequena diminuição aqui, ó, no Mato Grosso, diminuiu aqui também no Mato Grosso Sul e Paraguai, mas ainda tem um bom volume de chuva. Para a época do ano ainda está com um volume bom de chuva nessa região aqui do país. No total de chuva também, ó, nós temos a mesma situação, ó. Ainda tem boa chuva aqui na região amazônica, tu vê que mantém. Aqui no centro do país também tem um bom volume de chuva, tanto no anterior quanto no novo. E aqui todos eles gradualmente estão diminuindo. Aqui também a gente percebe, ó, a diminuição, tanto aqui no Nordeste, depois a gente comenta separadamente. Então vindo para cá, a gente vê aqui, ó, no Amazonas, bom volume de chuva. São volumes que variam ali, ó, desde 110, 120 até 230, 250 milímetros. Então toda essa região aqui vai de 100 a 250 milímetros de chuva e aqui de 250 a quase 300, 300 e poucos milímetros de chuva. Então aqui ainda tem muita chuva até o dia 16 de maio. Então nós vamos ter também aqui, ó, nessa área central do país, bom volume de chuva, ajuda bastante no milho safrinha do Mato Grosso. Boa parte disso aqui vem agora em abril. Maio começa naturalmente a diminuir a chuva, mas ainda vai ter. Está sinalizando que vamos ter uma ou duas frentes mais assim, com ar frio entrando com força em maio, que podem trazer chuvas rápidas nessa região aqui, no meio, final de maio. Então, por enquanto, está indicando uma situação boa para o milho safrinha, toda essa região aqui. Mato Grosso do Sul, não precisa nem dizer, está bem melhor. São Paulo também está com um bom volume de chuva para os próximos 30 dias, principalmente o mês de maio, pegando todo o estado, mais ainda o litoral. Minas Gerais também, quando a gente diz bons volumes, para essa época do ano. Se isso aqui fosse em começo de março, fevereiro, seria bem pouca chuva. Mas para a época do ano está muito bom. Espírito Santo também, então o café no lado do Espírito Santo, sul de Minas, Cerrado, aqui no Café Paulista, no Café do Paraná, em termos de volume de chuva está bom. Tanto, principalmente nos próximos, até o final de abril, começo de maio, está excelente. Boa parte dessa chuva vem agora no começo na segunda quinzena de abril. Aqui nos 30 dias também, ó, excelente volume ainda aqui no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia ainda tem. Tu vê que a mudança de volume de chuva, quer ver, pegando aqui, ó, observem que na coloração muda pouco, ó. Por quê? Porque boa parte dessa chuva vai vir dos 46 dias até o dia 1º de junho, boa parte vai vir agora nas próximas 2, 3 semanas. À medida que a gente for avançando da metade de maio para frente, reduz bastante a chuva em toda essa região aqui, porque é o normal. Nós estamos entrando, esse é o mês de abril agora, é o último mês em que ainda dá para dizer que é a estação chuvosa, já em transição. Maio dá o início da estação seca, primeiro mês da estação seca, obviamente, é o melhor deles. Depois vai piorando em junho, julho e agosto. Então essa região aqui vai ter uma diminuição gradativa da chuva. Aqui ainda tem uma boa chuva, tu vê que até uma das poucas áreas que aumenta, ó, em relação ao outro período, aqui aumenta no Paraguai, indo aqui para o sul. São Paulo também aumenta pouca coisa, mas dá uma aumentada em relação aqui. Olha, observem esse tom aqui, ó. Ele se expande, isso aqui é de 100 a 120 milímetros de chuva. Então ele expande, porque indica que em maio, final de maio, início de junho, ainda pode ter lá seus 15, 30 milímetros de chuva. Uma ou outra frente fria que venha para cá. E também considerando que isso aqui, ó, é um valor, mais ou menos, não é um valor assim, é médio. Vai ter locais que vai chover bem mais,
outros que pode chover um pouco menos. Mas vemos que chova aí 70%, 80%, está indicando uma situação boa no centro-oeste e no sudeste para a época do ano. Quando a gente vem para as duas regiões em destaque, o nordeste e o sul, também aqui o antigo e aqui o mais recente. Olha como reduz aqui, ó, na Bahia, na Selva e aqui no Pernambuco. Dá uma boa redução nessa área aqui. No total também, ó, dá uma boa reduzida. No restante, mais ou menos é aquela redução gradual que a gente espera. Aqui até praticamente quase que estável nessa faixa aqui, ó, ficou bem estável. Aqui também no litoral, na região do Ceará, Norte Ceará, aqui no Elefantinho, aqui até aumentou um pouquinho a chuva, aqui também aumentou um pouquinho a chuva. Deu uma aumentada em toda essa região aqui do litoral, em relação à rodada anterior aumentou. Aonde diminuiu foi aqui, ó. Lembrando que isso aqui é valor médio. Nós vamos entrar num período agora que pode ter surpresas positivas. A Zecit vai dar uma influenciada nessa região, o Atlântico aqui melhorou um pouco a temperatura, então nós poderemos ter nessa área aqui, apesar dos modelos não estarem colocando muita chuva, pode ser que dê bem mais. Lembrando, teve um caso aqui em Una, que o modelo colocava 10 ou 15 milímetros por um dia, e se eu não me engano, acho que 30 ou 40 para 46 dias, e deu 140 milímetros. Isso deve acontecer em vários locais aqui nos próximos 10 a 15 dias. E aqui no total também, até o dia 25 de maio, aqui até o dia 1º de junho. Observe que é a mesma situação, ó. Mais ou menos estável aqui, aumentou um pouquinho de nada, aumentou também nessa região aqui, ó, toda essa área aqui, ó. Aqui principalmente na região da Grande Salvador. E aqui deu uma reduzida na chuva. Então vamos ver agora por aqui. Centro-norte do Maranhão, bom volume de chuva. Centro-norte do Piauí também. Essa área aqui é que fica devendo a chuva, mas vamos torcer para que venha bem mais do que ele está colocando. Principalmente essa região aqui, ó. Aqui pode ser que tenha alguns eventos de chuva bem mais importantes do que está indicando. Especialmente Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará e vários pontos aqui do Elefantinho. Mas de qualquer maneira, vamos que feche 80%, 100% desse valor ou até mais, mas vamos que feche 100%. Está indicando um bom valor para o período de 30 dias, especialmente a metade norte do Ceará, aqui a região de Ipu. Estamos com uma trégua agora, uma pausa, a chuva começa a vir entre esse fim de semana e semana que vem, ela vai se espalhar por toda essa região aqui. Na Bahia também, vai melhorar em toda essa região aqui à medida que for avançando entre o fim de semana e semana que vem. Na região de Irecê, mesma situação, provavelmente domingo, segunda para frente, toda essa área aqui também vai ter a volta da chuva em vários pontos na semana que vem. Até esse fim de semana de Páscoa, dificilmente tem alguma chuva significativa nessa região aqui. Depois começa a mudar. Na Bahia já começa aqui, ó, nos próximos dias já tem nessa área. Norte de Minas também, mesma situação. Goiás, Tocantins também. Aqui, ó, aqui é Goiânia e Brasília. Está indicando 70 milímetros nos próximos 30 dias. Excelente. Essa região aqui provavelmente fica acima da média. Grande parte aqui vai ficar em torno, abaixo da média, um pouquinho aqui no litoral, mas mais próximo da média do que abaixo. E uma boa melhora aqui nessa parte da Bahia começa a vir aqui, ó. A estação chuvosa começa a se definir nessa região. Lembrando que aqui é Salvador, essa região, tem que ficar atento. De agora para frente começa aquele período que pode às vezes vir uma ou duas frentes frias, estacionarem por aqui e acabar dando problemas. E aqui também as ondas de leste começam a influenciar, o Atlântico deu uma pequena aquecida, isso pode trazer alguns eventos de chuva importantes nessa região aqui. E também melhora aqui no sertão de Alagoas. Na área aqui da citricultura, já teve umas chuvas boas nesse período e agora a tendência é ir melhorando. O pessoal também nessa região aqui que está pensando em plantar, tem que ir com cautela, assim como também aqui no leste de Pernambuco. Ir com calma, não plantar tudo uma vez, escalonar. Nessa área aqui, a chuva que vier sempre ajuda na reserva d'água, pastagem, coisa assim. Plantio não, porque aqui já vai entrar no período seco. Nos 30 dias, tu vê que, ó, dessa região aqui da Bahia, ali, Petrolina, a diferença é muito pouca. Então aqui, quando chega ali, a segunda parte de maio, junho, já começa a ficar mais seco. Pode ter uma outra chuva. Aqui também vai diminuindo, aqui diminui um pouco, a pouca diferença, ó. Tu vê que sai dá uns 20, uns 30, uns 20 milímetros só a mais. E aqui sim, toda essa área aqui dá uma aumentada na chuva, voltando a melhorar bastante. Com isso também vai reduzir a temperatura nessa região. Tu vê que melhora no sertão de Alagoas e Sergipe, melhora aqui no nordeste da Bahia, toda essa
essa parte leste da Bahia aqui começa a melhorar agora à medida que a gente vai indo para o final de abril e decorrer de maio e início de junho. Aqui vai começando a reduzir os volumes de chuva, que é o natural. Nós estamos entrando na reta final da estação chuvosa, que foi bem irregular. O açude de Oroz provavelmente deve sangrar, quem sabe daqui a uma semana ou duas, porque ele falta pouquinho. A última vez que eu vi que o pessoal colocou lá no grupo, estava faltando 18 ou 19 centímetros. Eu acho que já faz mais de uns 13, 14 anos que ele não sangra. É que teve regiões na bacia dele que choveu bastante, outras nem tanto. Foi muito irregular essa região aqui do Ceará. Teve locais com muita chuva e teve locais com pouca chuva. Na maior parte do centro-norte foi mais de normal a bom. Aqui foi de normal a ruim. Aqui ainda tem mais um mês aí de estação chuvosa que ainda pode surpreender. Vindo aqui para o sul, nós temos também a comparação. Olha como cai um pouco o volume de chuva, tanto nos últimos 30 dias quanto nos últimos 46 dias, até 25 de maio, até o dia 1º de junho. Aqui dá uma diminuída, mas não é muito não. Tem locais aqui que está praticamente quase que estável, né? Então a tendência é que a gente tenha aí volumes de chuvas bem parecidos na região. Então a tendência é que a gente tenha o quê? Condições de tempo aqui, ó. Bom volume de chuva nos 30 dias, aqui até o dia 16 de maio. Então nós vamos ter o quê? Um bom volume de chuva nessa parte aqui oeste da região sul, vai ser muito bom aqui para o milho safrinha, vai dar uma recuperada. Na metade norte do Rio Grande do Sul, bom volume de chuva, é abaixo até do normal, mas fica mais ou menos bom. Eu acho que esse período aqui ainda fica um pouquinho acima, na segunda parte de abril, começo de maio. Quando chegar o mês de maio mesmo, é que ele dá uma reduzida boa na chuva. Fica mais reduzida aqui na região da Campanha. E aqui também no litoral de Santa Catarina, tem um bom volume de chuva nesse período de final de abril, metade de abril, a primeira metade de maio. Não vai chover, obviamente, todos os dias. Talvez aí tenha de 7 a 12 dias com chuva. O importante é que está indicando boa chuva no milho safrinha do Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai. Quando chega aqui o total de chuva também, ó, um bom volume de chuva aqui nessa região do Paraguai, oeste da região sul, mas depois ele vai diminuindo. Isso aqui é a soma de praticamente abril, março, ao final de abril, maio e começo de junho. Ainda assim vai ficar em torno da média, abaixo da média em várias partes da região, porque chove bem. Maio e junho já chove bem, chove mais do que normalmente chove em abril. Mas esse ano vai ser bem irregular a chuva. Então nós vamos ter um volume de chuva razoável aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a metade norte, Santa Catarina, e um bom volume na parte oeste do Paraná e também litoral de São Paulo. Vai reduzindo aqui em São Paulo, mas ainda está indicando um bom volume, tanto para o setor da agricultura, quanto para a parte também vamos dizer assim, da parte das represas. Na temperatura, aqui no período de abril, maio, e aqui basicamente o mês de maio. No norte do Brasil, nós temos o quê? Mais calor aqui nessa região, é coisa pouca, meio, 1,5, de meio grau a 1 grau de temperatura acima do normal. Vai ser mais quente de tarde e mais fresquinho de manhã cedo. Nessa área aqui onde tem um pouco mais de chuva, fica de normal um normal abaixo da média, aqui fica próximo da média. Nas outras áreas aqui do Brasil, normal ou um pouco abaixo. Aqui é meio, aqui é 1 grau abaixo da média. Diferença pequena, ser menos quente. Significa que vai ter mais nebulosidade, mais chuva, alguma coisa nesse sentido. Algumas massas de ar frio já vão chegar trazendo a friagem aqui entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, sudoeste do Amazonas, e muito difícil, mas pode aqui no sul do Pará e no sul do Tocantins. Obviamente também chega algum friozinho aqui até Salvador, Aracaju e principalmente na área alta da Bahia. Vamos ver aquela estação de Rio de Contas como é que vai se comportar. Quando chega o mês de basicamente maio, como fica mais seco essa região, fica mais quente. Não bem 1 grau e meio mais quente, porque isso é um desvio muito grande. Tem que sempre lembrar que essa região aqui tem que trabalhar com desvios de 1 para mais ou 1 para menos. Fora disso é muito difícil que aconteça. Mesmo que o modelo coloque 2, 3 abaixo da média ou 2, 3 acima da média, tu só pega o quê? Acima ou abaixo, mais quente ou menos quente. Aqui fica mais quente de tarde e talvez mais frio de manhã cedo. Aqui significa mais nebulosidade, menos quente, mas continua abafado nessa região. Aqui alguma friagem forte vai ter choque, vamos dizer, uma amplitude. Então 1 ou 2 friagens fortes podem acontecer aqui no Brasil Central, então o pessoal tem que ficar atento na previsão de curto prazo para ver o quê? A parte dos animais.
Às vezes tu está lá com 35, 34, 36, daqui a pouco em 24, 48 horas cai 15, 20 graus e fica frio por 1, 2, 3 dias. Isso aqui judia dos animais e das pessoas também. Essa região aqui, principalmente, tem que começar a ficar atento para o fenômeno da friagem, que pode acontecer com mais frequência esse ano do que nos últimos 2, que praticamente não teve. Esse ano o frio chegou mais cedo aqui no sul. Já estamos tendo um mês de abril, parte da região sul de normal, abaixo da média. Com certeza as próximas 2 semanas vão ser mais para frio do que quente. Vamos ter um outono mais fresquinho, mais noites frias do que o normal. Bem diferente do ano passado e retrasado, eu acho que dos últimos 3 meses de abril. O ano passado, o abril foi muito quente. Em 2022, 2023, foi mais ou menos. 2021 talvez tenha feito frio só no finalzinho de abril. Esse ano não, esse ano está um abril mais dentro do padrão. De manhã frio, de tarde esquenta. Vamos ter agora uma friagem entrando agora nesse fim de semana. Semana que vem, lá para o final do mês, início de maio também. Então esse ano bem diferente. Até bom para o próprio comércio aqui também, vai ter um resultado um pouco melhor em relação ao frio. Aqui no sul está aqui, ó. Esse período agora de 17 de abril a 16 de maio, o centro-sul do Brasil fica normal a abaixo da média. O pessoal vai sentir a diferença. Vamos ter entradas de frio agora desse período de Páscoa até o início de maio, mais dias de tempo frio, um frio mais esticado, não aquele frio pontual, não um abril com mais madrugadas frias do que o normal, e tardes também confortáveis. Não temos nenhuma tarde excessivamente quente, a chuva também está razoavelmente boa, então está um mês de abril mais típico. E o frio chegou já ali a partir do dia 10 de março, nas áreas altas da região sul, e do dia 4, 5 de abril começou a entrar. Vamos agora para a segunda ou terceira friagem, chegando aqui no sul, vamos ter uma queda boa da temperatura. Pode ter geada nesse domingo, segunda ou terça, aqui nos Campos de Palmas, na região de São Joaquim, no topo do Rio Grande do Sul, aqui na região da Pinheiro Machado. Tu vê que vamos ter um abril, maio bem sentido na temperatura, vai favorecer o pessoal do comércio, das roupas de frio, pessoal que lida com o turismo do frio, cereais de inverno também, o pessoal já começa a plantar, já dá para plantar normalmente, tendo umidade no solo, tudo mais. Vai dar uma situação boa para a entrada normal da dormência nas plantas de clima frio, enfim, bem diferente. O frio chegando, o inverno chegando mais cedo esse ano. Quando a gente fala inverno chegando, não vai dar 10 abaixo de zero. Não, é frio. É um frio mais constante, episódios curtos de calor, já com aquele clima mais típico da estação do inverno brasileiro. Óbvio, não vai querer comparar isso aqui com a Patagônia. Então nós vamos ter um frio mais seguido. E inclusive os modelos vêm insistindo que dentro da primeira quinzena de maio poderemos ter um frio bem forte que pode trazer aí algumas temperaturas bem significativas. Já em abril também, final de abril, não dá para descartar. É o nosso inverno chegando mais cedo aqui no sul. Ótimo para o pessoal da parte de loja. A gente atende um ali no Rio Grande do Sul, ele disse que já está vendendo bem melhor do que o ano passado nessa mesma data. Então, já está se engrenando essa situação. Então, o pessoal que a gente atende, a gente já informou isso aí desde janeiro. E a gente também aqui no próprio canal já vem avisando que o frio esse ano chega cedo. Aqui em São Paulo também vai ter uns dias frios dos próximos dias, o Rio de Janeiro também, Serra de Minas, e claro, obviamente as geadas começam a aparecer de agora para frente. Maio já começa toda essa região aqui, já ter risco de geada. Pode pegar alguma coisa de milho safrinha. Aqui no Chile e Argentina, está indicando calor, mas isso aqui eu acho que para mim é erro de modelo. Um desvio muito grande. Aqui no mês de maio, basicamente também, ó, o centro e o sul do país, um maio mais ou menos em torno do normal. Alguns dias de calor, o famoso veranico falso, o pessoal confunde 2, 3 dias de calor à tarde com veranico. O veranico tem uma série de critérios, é calor mesmo, não é só uns 25, 28 de tarde, nós já chamamos de veranico. Isso aí nem o pessoal da área não tem jeito, né? Quando a gente fala em veranico verdadeiro dentro dos critérios, São Joaquim em 27 anos teve 2 em maio. Então veranico em maio é raro. É mais comum tu ter veranico em julho e agosto do que em maio e junho. Por quê? Porque maio, junho e parte de julho é o período em que o sol está mais baixo. O dia é mais curto, o sol é mais baixo, a quantidade de energia que vem é bem menor. É muito mais difícil ter calor forte em maio e junho do que final de julho, agosto e setembro. Então vamos ter, tudo indica um maio dentro do padrão,
com alguns dias de frio forte, um outro de calor também. Os extremos vão ser mais acentuados. E, obviamente, começa o período de ressaca, aquele cuidado maior com a previsão de curto prazo. Nesse fim de semana, vamos ter vento sul forte nessa região aqui, trazendo uma situação ruim para a navegação. Então, vamos ter um clima aí bem típico aí do outono e inverno aqui no sul do Brasil, totalmente diferente dos últimos 2, 3 anos. Então, para o setor do turismo vai ser bom, para o setor da logística também vai ser bom, para a fruticultura também vai ser bom, para a parte dos cereais de inverno, a primeira fase vai ser boa. Agora, na fase da reprodução e enchimento de grão, que é a fase mais crítica, vai ser um problema. Geada em agosto e setembro provavelmente vão incomodar o pessoal da fruticultura e o pessoal também da parte dos cereais de inverno. Quem tem também cebola e alho, principalmente o alho, na vernalização talvez não precise exagerar tanto, porque na natureza vai ter um pouco mais favorável nesse sentido. Um pouquinho de cuidado ali em final de setembro, outubro, que ainda pode ter algum friozinho que atrapalhe um pouco na diferenciação do alho. De resto, o pessoal vai ter um ano mais dentro do padrão, diferente dos 2 últimos. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.